Convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 29 ao verso 42. Há cenas que ficam marcadas na nossa mente por transmitirem de forma quase, pode ser assim afirmar, palpável, a sensação de medo e perigo iminente. Quem já leu ou assistiu Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, deve lembrar-se do momento em que Frodo, Sam, Merry e Pippin são encurralados pelos Cavaleiros Negros. O ambiente parece se fechar a cada dia, a cada momento. O perigo é real. E parece, aparentemente, que não há saída. A sensação é que escuridão finalmente o alcançaria. De certa forma, irmãos, esse sentimento nos ajuda a compreender o que estava acontecendo no Egito naquele período, narrado no capítulo 12. A 10ª e última praga se aproxima como um juízo inevitável, um golpe final da parte de Deus contra Faraó. O que lemos aqui não é apenas mais um sinal, mas um clímax de um juízo divino. Depois que lemos a instituição da Páscoa, como vimos anteriormente nesse mesmo capítulo 12, chegamos a um momento em que a promessa de juízo é cumprida, trazendo dor profundo para os egípcios, mas também há um contraponto, a esperança para a libertação do povo de Israel, que é a mensagem central de Êxodo, a libertação do seu povo. Irmãos, temos diante de nós a última praga, diferente das anteriores. O capítulo 11 já anuncia esse evento, se a gente for analisar. O juízo derradeiro, o golpe final contra o faraó. Pode-se assim, se fizermos uma rara comparação, uma breve comparação, como um roteiro de filme. Esse seria um golpe final contra o faraó. Como lemos no domingo passado, a instituição da Páscoa ela trouxe para o povo de Israel um marco simbólico e também um marco simbólico e espiritual de suma importância, onde o povo deveria relembrar daquele dia, daquele momento, onde o povo foi liberto da escravidão. E agora, que fora pronunciado antes, se cumpre com rigor. A morte dos primogênitos, a morte que Moisés havia anunciado. Interessante que é uma consequência de uma atitude que Faraó faz no capítulo 11. Praticamente ele endurece, como lemos, ele endureceu o coração. Deus endureceu o coração de Faraó e a responsabilidade dele, no caso, ele endureceu mesmo, como se fosse dobrar a aposta. Não estivesse acreditando naquilo que de fato ocorreria. E antes, irmãos, de fazermos uma exposição do texto, precisamos ter um pano de fundo. Por que os primogênitos? Por que falamos sobre os primogênitos? Por que Deus atingiu os primeiros? Aquela figura simbólica. Por quê? Qual a importância dos primogênitos dentro da cultura do povo de Israel? O que significa para eles? O filho mais velho, irmãos, é isso a gente precisa compreender para ler o texto de forma mais clara. O filho mais velho, ele não apenas recebia a herança principal, como vemos no caso de Jacó e Esaú, mas também tinha uma preparação para ser o provedor, o responsável pela continuidade da família. O primogênito representava segurança, herança e o mais importante, o futuro. Quando se fala de primogênito, o sentido que devemos compreender dentro do texto, a gente não pode atropelar para um contexto atual nosso,
onde o conceito de família ela pode ser um pouco distorcido. O primogênito dentro da cultura hebraica era muito forte, não só da cultura hebraica, né, como vemos o povo do Egito, mas a cultura antiga. O primogênito era a provisão, a segurança e o futuro. Por isso a morte dos primogênitos para os egípcios foi devastador. Atingiu o coração da estrutura tanto familiar e também cultural, a continuidade daquele povo. Por um outro lado, contrapondo, vamos ler no próximo domingo, capítulo 13. A preservação dos primogênitos israelitas significava continuidade e vida para aquele povo que foi escolhido. Importante a gente compreender esse contexto para falarmos do que significa a primogenitura. Por isso que quando lemos a discussão que se tem, por exemplo, de Jacó e Esaú, era muito mais além do que apenas o fato dele ser um irmão mais velho. Significava aquele que receberia a herança, aquele que representaria e seria o futuro daquela família. Vamos para o texto, do verso 29 ao 33. À meia-noite, cumprindo a profecia, a morte visitou cada casa no Egito, alcançando também os animais. No texto, irmãos, lemos que, cumprindo a profecia do capítulo, a partir da meia-noite, a morte chegou na casa dos egípcios. O castigo da nação não se estendiam até as pessoas, mas também aos animais, desde da pessoa mais honrada, aquele que também estaria como preso, como destacado no verso 5 do capítulo 11. E Faraó, irmãos, sabia o que tinha acontecido, que essa não era simplesmente uma praga. Um termo em hebraico, essa praga, a décima praga, ela pode ser tratada como se fosse um juízo final. O termo hebraico é um pouco diferente dos outros. Significaria um golpe final, o juízo final, que vai além do entendimento de uma praga. Parecia que Faraó, de forma paralela, tornou-se a entender a gravidade dos seus atos, a gravidade do pecado que vinha à tona. E um tom completamente diferente dos anteriores, ele solicita uma audiência com Moisés, se formos analisar o texto. Antes, irmãos, Moisés ia até o encontro de Faraó e falava para ele profecias, falava para ele sobre coisas que poderiam acontecer, que aconteceu, coisas que aconteceram. Agora, irmãos, é Faraó que vai até Moisés. Faraó entende a gravidade do problema. Faraó entende a complexidade. E dois pontos interessantes que vemos aqui em Faraó podem ser lições práticas para nós. A primeira delas, irmãos, é sobre a gravidade do pecado. Passa despercebido. Mas em determinadas situações, o pecado ele só se torna grave, só compreendemos a gravidade realmente do pecado quando ele está na nossa frente de forma prática. A consequência do pecado, visto de forma clara, prática, muitas vezes nos dá um baque. Realmente, eu não dei o devido valor àquela palavra, eu negligenciei aquilo que realmente deveria fazer como cristão. E isso, irmãos, trazendo um pouco para um contexto mais atual, é muito importante para nós. Claro, estou falando apenas de um ponto prático. Mas se formos analisar a gravidade que muitas das vezes o pecado, a negligência que fazemos o nosso papel de cristão, negligenciamos o nosso dever como esposo, como marido, como esposa, como pai, pode nos trazer consequências terríveis. Só que só vemos isso na prática. Quando lidamos com os nossos filhos, como lidamos com o nosso trabalho, como lidamos com os nosso dia a dia.
E um outro ponto interessante, um guia prático, nessa primeira passagem de Faraó, com base na reação dele, tem a ver com a natureza de Deus. A questão dele ser mais poderoso e ele mostrar esse poder a Faraó. Se formos analisar o povo do Egito, a nação egípcia, uma nação rica naquele período, se você olhar para uma pessoa como o Faraó naquele tempo, naquele espaço de tempo, e questionar ele o que ele poderia temer, eu acho que poucas coisas ele poderia temer. Somente uma pessoa mais poderosa que ele poderia fazer ele se curvar do jeito que ele fez. Isso é uma outra lição. Para dobrar alguém poderoso, somente com um poder maior para fazê-lo. E Deus fez. E ele entendeu na prática de quem de fato é poderoso. Eu lembro de um amigo, um pastor, e ele, um dia, a gente conversando a respeito de como evangelizar pessoas. E ele falou a dificuldade que ele tem de evangelizar uma pessoa que tem muito dinheiro. Uma pessoa que se declara ateu e que ela possui muitas riquezas, que é uma pessoa muito poderosa. Como eu consigo evangelizar aquela pessoa se ela pode falar, mas eu tenho isso, eu não preciso daquilo? Talvez somente alguém mais poderoso do que nós consegue fazer com que aquela pessoa se renda ao verdadeiro Espírito. Por isso que o nosso papel é evangelizar independentemente. O trabalho é de Deus. É o Espírito que convence o homem do pecado e do juízo. O pedido era que todo o povo de Israel, juntamente com tudo que acompanhava, saísse do Egito. E não somente foi um pedido de Faraó, mas observe no verso 33 do capítulo 12. Os egípcios insistiram para que todo o povo saísse. E aqui podemos ver que a lamentação de Faraó e os oficiais não era apenas por ter acontecido um fato com eles, especificamente de forma individual, mas a todo o povo. O sentimento que a decisão dele de ser mais resistente à profecia de Moisés, da morte, poderia custar a existência do seu povo. Porque no verso 33, todo o povo do Egito afirma: todos morreremos. A consequência do pecado estava resultando no fim do povo. E foi uma pessoa que tomou essa decisão. Só que veremos mais à frente, irmãos, que a responsabilidade não era somente de Faraó, mas era do povo do Egito também. Dos versos 34 e 36, irmãos, vemos que o tratamento do povo de Israel escravizado antes mudou de forma repentina. Se formos analisar, agora são os egípcios que dão os itens aos israelitas, mas não como forma de favor. A gente pode ler o texto e compreender ou achar, né, ou supor, compreender não, supor, que os egípcios eles estavam dando como se fosse favor ao povo de Israel, mas eles estavam pagando ao povo de Israel aquilo que de fato deveria ter dado. O fato ocorrido fez com que quase todo o povo desse uma indenização pelos anos trabalhados. E aqui, como eu falei anteriormente, irmãos, vemos que a responsabilidade humana não estava somente depositada nos líderes egípcios, não estava somente focada no faraó. Se lemos que existia escravidão, sofrência, também quando lemos Êxodo, devemos compreender que os egípcios também possuíam a sua parcela de responsabilidade e consequência dos seus atos pecaminosos. Quando lemos que morreu não somente o filho de Faraó, mas de todos, devemos compreender que todos possuem a sua responsabilidade como povo, porque eles também estavam julgando o povo de Israel. É responsabilidade, irmãos. E aqui um paralelo, porque em determinados momentos achamos que países que sofrem
povos que sofrem, muitas das vezes, só tem a ver com o líder pecaminoso. Isso é uma verdade. Mas também tem a ver com o juízo do povo. Isso também pode representar um juízo para o seu povo. Não somente ao líder, mas o povo também, que com a sua responsabilidade, também possui a sua parcela de culpa. Em um dos versos, irmãos, olha a importância didática que Deus ele constrói o seu povo. Em um dos versos, é inaugurado, podemos assim afirmar, uma forma correta de tratamento ao seu servo, caso ele precise sair. O tratamento é dar ao servo o que ele necessita para comer e recursos para que ele tenha como sobreviver. Observe que o povo de Israel está pedindo ao povo ouro, prata, e está dando de profunda vontade como uma forma de indenização. E aqui, irmãos, em Deuteronômio capítulo 15, se formos ler, é a mesma forma como Deus institui a lei aos servos. Quando o seu servo tiver que sair, você dê o que comer, você dê ao que sobreviver. Lembra-se de Êxodo. Lembra-te como eu libertei o seu povo. A função didática que Deus ele governa o seu povo e a importância dos símbolos. Como é que isso passaria de geração para geração? Isso dependeria, irmãos, de memorizar isso e de passar de povo para povo. Dos versos 37 ao verso 39, irmãos, o povo inicia a trajetória de saída. Até aquele momento, se formos fazer uma cortina, abre aspas, o povo estava se preparando para sair. Do verso 37 a 39, o povo começa a ir embora. No verso 37 é relatado o número de pessoas, de cerca de 600 mil, sendo somente homens 600 mil. E aqui um paralelo, não podemos descrever ao certo o número de todo o povo, porque aqui estamos falando apenas de homens, mas tem mulheres, crianças. Também tem o que é chamado aqui de misto de gente, que pode ser também considerado o povo egípcio no meio, imigrantes, um povo que casou com uma hebreia, uma pessoa que casou com uma hebreia. A proximidade que a cidade de Ramassés para Sucote, como ele mostra aqui no texto, se formos analisar pelo mapa do Egito, estamos chegando próximo do Mar Vermelho. E nessa primeira parte da viagem, irmãos, vemos que um dos primeiros obstáculos do povo começa a existir. Quando lemos no verso 34 que houve a retirada do pão, observe, irmãos, verso 34. O povo pegou a sua massa de pão antes que levadasse. Ok? Houve a retirada do pão sem levedar, ou sem fermentar. Significa que aquele pão, aquele alimento, como aprendemos na aula não, irmãos, na mensagem anterior, o pão era o alimento principal do povo. E como eles levaram sem um devido fermento, o pão existiu para pouco espaço de tempo. Parte teve que ser jogado fora. E a parte que teve que se alimentar em pouco espaço de tempo. Então a fome começou a rondar ao povo de Israel. No verso 40 a 42, irmãos, é a última parte da nossa exposição. Fechamos o ciclo nessa última parte. A lembrança de quantos anos o povo passou do Egito, de que Deus sustentou o seu povo durante esse tempo todo, e a obrigação de lembrar, naquele exato dia, Deus tirou o povo da escravidão. Assim como a Páscoa, irmãos, assim como a Páscoa, todo o evento que ocorreu precisaria ser memorizado para o povo. Deveria ser relembrado ao povo. Por quê? Isso constitui a existência da história. Isso constitui a continuidade do povo, a continuidade daquela cultura, a continuidade da adoração a Deus. E Deus queria que o povo relembrasse dos feitos, relembrasse que naquele exato dia ele os livrou da escravidão, ele os livrou daquele jugo.
A importância didática, se a gente for analisar mais uma vez, a importância didática, como no verso 42, essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela tirou da terra do Egito. Lembra ao povo que se ocorreu algo, se eles estão onde estão, eles devem primeiro dar glória a Deus. Porque é Deus, naquele dia, através de um ato, fez com que os pais deles fossem libertos da escravidão. E aqui, mais uma vez, vemos a importância dos símbolos nessa função didática. Ela tem uma importância, irmãos, de relembrarmos o que somos. Lembro que uma vez, falando sobre o catecismo e os outros símbolos da reforma, eles são importantes, porque eles lembram de quem somos, a nossa identidade. Lembra que não estamos aqui apenas por estarmos. Não somos apenas evangélicos, presbiterianos, protestantes, apenas por estarmos. Tem um contexto, tem uma história. O que é mais danoso para nós, irmãos, é conversarmos com cristãos que não sabem de fato porque são cristãos. Em parte disso tem a ver com a falta de zelo pelo símbolo, pela falta de zelo de conhecer a sua própria história. Isso não tem nada, não tem somente a ver com o fato de ter uma geração que talvez seja um pouco apreciosa a esse tipo de coisa, mas também tem a ver com a falta de zelo com o que realmente é simbólico, do que realmente é histórico. Perdemos a nossa história, irmãos. Se perdemos a nossa história, não sabemos o que somos. Qual o fundamento? Qual é a base? Por que você está aqui? São perguntas que podem nos acarretar e devemos ter as respostas. Pedro fala isso para nós. Ok, irmãos? Vamos para algumas lições que o texto nos deixa. Acredito que, se olharmos para o texto, aqui existem muitos atributos de Deus. Eu queria falar com os irmãos sobre alguns que mais nos chamam a atenção. A primeira delas é a imutabilidade. O que seria imutabilidade? Um Deus que não muda. Quando dentro da nossa teologia reformada afirmamos que a Bíblia, esse é um ponto, é a palavra de Deus inerrante e infalível, não apenas estamos repetindo um termo, estamos falando da natureza do Deus que servimos. A palavra dele possui como base a imutabilidade. Um atributo que o nosso Deus, diferente de qualquer outro, não muda daquilo que fala. Certos conceitos modernos colocam em xeque esse atributo como se Deus estivesse em constantes mudanças. O Deus em quem servimos, e até isso é base para a nossa teologia, é o Deus que não muda. É o mesmo Deus aqui, é o mesmo Deus em Romanos. Lembro que uma vez a gente conversando sobre a respeito de salmos imprecatórios, é comum as pessoas confundirem o teor do salmo imprecatório. E um dia eu vi, por isso que eu falo da importância do conhecimento, eu vi um presbiteriano conversando comigo, falando que tinha dificuldade de compreender o salmo imprecatório, porque ele compreendia que o Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento era outro. Ora, estamos falando de Deus imutável, irmãos. Um Deus que não muda. Como podemos distinguir? A grande questão é a revelação. O que estava revelado no Antigo Testamento, ela é progressiva. A partir do momento que, quando olhamos o Novo Testamento, temos toda a ciência do Antigo Testamento. Uma coisa liga a outra. O nosso Deus é um Deus imutável. Ele não está em constante mudança. O mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó é o mesmo Deus que castigou Herodes. Deus, na sua onisciência e no seu poder, realiza o seu querer de forma única. Não existe diferença. Se falamos que a Bíblia é a palavra inerrante, da palavra de Deus inerrante, que ela aplica em todo o tempo, todo o espaço de tempo, é porque confiamos que Deus é um Deus que não muda.
E quando lemos aqui, irmãos, essa passagem de Êxodo, vemos claramente que Deus é um Deus que realiza o seu querer de forma única, independente do espaço e do tempo. E além da sua imutabilidade, também temos os decretos de Deus. Desde o chamado de Moisés, era dito que o povo do Egito seria afligido. Desde Gênesis, o que aconteceu aqui já estava previsto. Deus já tinha falado que iria acontecer. Nada ocorreu de forma circunstancial, não foi por acaso que Deus atingiu os primogênitos. Desde o início do livro de Êxodo, se formos olhar o capítulo 6, Deus afirma que por causa da aliança que ele tinha firmado com Abraão e Isaque e Jacó, que ele livraria o seu povo da escravidão. Nada tinha fugido do controle dele. Tudo tinha ocorrido para que seu povo fosse moldado para o seu desígnio. A escravidão, ela não foi um ato apenas um ato passageiro para o povo de Israel. Ela tem um simbolismo, ela tem a sua aplicabilidade. E isso, irmãos, se formos analisar para um contexto mais prático, é difícil falarmos nos tempos de hoje. Situações ocorridas conosco podem ser encaradas como formas de adquirir sabedoria. Determinados problemas, irmãos, só são encarados como vivemos, quando vivemos. E aqui eu não quero, de maneira alguma, irmãos, incentivar que busquemos problemas, não é isso. O ponto-chave não é esse. O ponto é que problemas, eles servem para moldar o caráter do cristão. Serve para moldar o caráter do cristão. E o povo de Israel foi moldado. Uma advertência para nós que muitas das vezes o excesso de cuidado que temos de fugir dos problemas podem fazer com que caiamos e não saibamos como sair daquele problema. A sabedoria judaica, irmãos, ela tem um teor diferente da grega. É uma sabedoria prática, vivida. Para um judeu, para um hebreu, você não era naquele tempo um sábio porque você era uma pessoa inteligente, pode-se assim afirmar, mas porque você conviveu, você viveu e você teve a oportunidade de aprender. É muito comum fazermos uma rápida análise de pai e filho. Um dia, conversando com um amigo meu, ele falou assim para mim, uma seguinte frase, né, que é muito comum. Quero dar para minha filha, para o meu filho, aquilo que eu não vivi. Isso pode ser um pouco problemático. Não estou aqui afirmando de forma literal que é tudo isso é problemático, não. Isso pode ser um pouco problemático. Se acharmos que os nossos filhos, eles não precisam passar por turbulência. Existem exemplos práticos de que as pessoas elas precisam viver para conseguir sair daquele problema. Exemplos práticos. Eu aqui estou afirmando que isso não é regra, é lei. Mas a prática, ela sempre aperfeiçoa o caráter. E o caráter do cristão também é através dos problemas que somos levados a orar, somos levados a congregar, somos levados a aprender um pouco mais. E os decretos, irmãos? O que os decretos de Deus têm a ver com isso? É Deus que decreta que tudo ocorrerá, que todo o seu desígnio, mesmo que seja para o nosso mal, abre aspas, é Deus que nos leva para aquele problema, para que aprendamos como sair, para que moldamos o nosso caráter cristão. Como um atleta, como Paulo afirma várias e várias vezes. Como um atleta consegue ser aquele atleta que vemos na televisão? Através de treino, esforço. E muitas vezes problemas, eles ocorrem para que moldamos o nosso caráter. Irmãos, terceiro e último atributo de Deus que eu queria compartilhar com os irmãos nessa 10ª praga é a justiça.
Sabemos o que é justo, porque o nosso Deus, ele é justo. O que vemos no texto é simplesmente a aplicação da justiça. Diferente do que tratamos no nosso contexto prático, Deus, na sua natureza justa, não faz nada além ou de menor grau. Uma simples comparação, os doutores aqui, os advogados, eles podem falar com mais propriedade do que eu. Mas é muito comum analisarmos daquilo que é justo a partir do momento que você olha o aspecto prático e olha a lei. Você faz a comparação. Se aquilo de fato é justo ocorrer. O fato dele matar o primogênito, podemos concluir que é similar à mensagem a Faraó. Ao mesmo tempo que você tenta impedir o meu povo de sair e se consolidar como uma nação, eu mesmo acabo com o seu povo e a continuação dele. Essa é a mensagem. A mensagem de justiça. Ao mesmo tempo que você está tentando acabar com o meu povo, fazendo com que ele seja escravo, que ele não se hipocrie, eu vou fazer também com que o seu povo ele seja destruído. Isso, irmãos, também serve como aplicação para nós. Deus, quando ele aplica a sua ira contra o pecado, e aqui uma expressão forte que a gente precisa falar nos tempos de hoje, mas é preciso falar. Deus, quando aplica a sua ira contra o pecado e leva o pecador para o inferno, ele está realizando justiça. Nos tempos de hoje, precisamos reafirmar a justiça de Deus. E o que ele faz com o pecador que não se arrepende? O inferno. Se somos salvos, irmãos, é porque a graça de Deus foi derramada em nós. A grande diferença de nós para o egípcio, que teve a sua casa invadida, é que quando Deus ele bate na nossa porta, o sangue de Cristo é que está derramado nela. Essa é a única e principal diferença. Nada mais pode diferenciar ou aplacar a ira de Deus senão o sangue do Cordeiro Santo. Isso é uma verdade que precisa ser dita. A justiça de Deus. Deus é um Deus justo. É muito comum afirmar somente sobre os aspectos bons, mas precisamos falar daquilo que é certo. A justiça de Deus não é igual à justiça que vemos. Deus não é um Deus, apenas um Deus amoroso. Ele é um Deus, ponto. Ele é um Deus perfeito em todos os atributos dele. Seja o amor, seja a justiça, tudo de forma equilibrada. Ele não é mais amoroso do que justo. Não, ele é justo e amoroso. E ao mesmo tempo, irmãos, que vemos que isso é uma advertência para nós, também é um alento para o verdadeiro cristão. Tanto a justiça de Deus, representada pela sua ira, demonstra a natureza do nosso Deus, que não tolera o pecado. Aos que praticam o mal, aos que semeiam injustiça e se alegram de feito tal coisa. E isso é uma advertência. Algo muito ruim virá. E não sou eu que afirmo isso. É a palavra de Deus que é justa e imutável. Algo muito ruim virá. Essa é a mensagem para aquele que não se arrepende. E não é o Marlon que fala, é a palavra de Deus. A mesma palavra de um Deus imutável, de um Deus justo. Isso é um conforto para o verdadeiro cristão. Porque diante do cenário turbulento que vemos, injustiças sendo ocorridas, desgraças sendo acontecidas em diversos lugares do mundo, aonde podemos agarrar a nossa segurança? Na justiça de Deus, que é diferente da do homem. A do homem é falha, mas a justiça de Deus, ela é única, irmãos. Ela é aquela que sobrecarrerá sobre aqueles ímpios, sobre aqueles que não se arrependem do seu pecado. Amém? Falamos de um Deus justo, de um Deus imutável. O que podemos concluir, irmãos?
Não podemos deixar, em hipótese alguma, de citar a pessoa de Cristo como mensagem principal desse texto. O nosso Cordeiro Salvador. Enxergamos os atributos de Deus bem de forma clara no texto, como falamos, a imutabilidade dele, a justiça dele, os decretos. Todos eles apontam para uma verdade grandiosa, a verdadeira verdade. O sangue do Cordeiro na porta representava que a família, não somente um ser, mas a família, era pertencente ao povo escolhido de Deus. É a verdadeira prática, demonstração prática de salvação. A tipologia em Cristo. Cordeiro, o sangue, representa a nossa salvação, irmãos. Tudo isso antes apontava para a obra salvífica. Agora, quando Deus olha para nós, ele precisa enxergar o sangue de Cristo em nós. Somente o sangue de um Cordeiro Santo em nós é que nos salva da ira vindoura de Deus. Como falei antes, a nossa porta, ela precisa estar pintada com o sangue do Cordeiro. O único Cordeiro, Cordeiro escolhido, Cordeiro Santo de Deus. É Cristo que nos propicia e expia os nossos pecados. E assim como é exemplo do povo de Israel, a promessa não é feita porque somos bons, ou porque ele viu algo em nós, mas sim porque ele prometeu que ia nos salvar. Fazendo uma rápida tipologia, que seria fazer uma comparação daqui, apontando para Cristo. Cristo prometeu que nos salvaria. É essa a esperança que precisamos estar agarrados. Sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É essa confiança, é essa promessa que temos. Assim como o povo de Israel tinha a promessa de que Deus iria salvá-lo, nós temos a promessa, irmãos, que Deus nos levará com ele. Ele prometeu que ia nos salvar, assim como o povo de Israel. Ele tem uma promessa com o seu povo. E como falamos, um Deus imutável, ele não muda. Ele prometeu e ele irá cumprir. Por último, irmãos, o nosso descanso. São chamados para o dia de hoje, para você que veio aqui. O que nos causa inúmeras vezes cansaço é a culpa que o pecado nos faz sentir. Em Mateus 11, 28, Cristo chama quem está quem está com esse fardo do pecado, com essa culpa que o pecado traz, para descansar nele. O fardo de culpa que carregamos, somos chamados para descansar em Cristo, não em nós mesmos. Hoje você pode ter vindo aqui, irmãos, sobrecarregado, com um problema que sozinho você não vai conseguir resolver, que é o pecado. A confiança que nós precisamos ter na peregrinação cristã não pode estar somente amparada em nós. Ela precisa estar amparada em Cristo. Ele é o verdadeiro descanso. Um exemplo, né? Como lemos no peregrino, o fardo, quando ele é retirado, faz com que a caminhada cristã ganhe mais força. Quando retiramos o fardo que nos sobrecarrega, conseguimos analisar tudo, andar com calma, e muitas das vezes você pode ter vindo para cá hoje com esse fardo. Esse é o chamado. Cristo é o nosso descanso. Ele pede para deixar tudo para Ele. Não tente se justificar. Você não irá conseguir. Não tente enfrentar o problema da culpa do pecado sozinho.
você não irá conseguir. Cristo é o verdadeiro descanso. E esse, irmãos, é o chamado que Cristo nos traz hoje. De descansar nele e confiar que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que o sangue dele está amparado na nossa porta. Amém? Vamos orar?